nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Amém, igreja? Aleluia. Irmãos, nós somos felizes porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, vamos ficar de pé. Vamos abrir a nossa palavra no Salmo 29. Salmo 29. O Salmo 29 diz assim para mim e para você nessa noite: tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devido ao seu nome. Adorai na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre esta noite, nas nossas vidas, sobre as águas. Troveja, ó Deus da glória. O Senhor está sobre muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. A voz do Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz saltar como um bezerro o Líbano e o Sirom como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. A voz do Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às coças e desnuda os bosques. E no seu tempo tudo diz: glória! O Senhor preside aos dilúvios como rei. O Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz o seu povo, o povo que se reúne para dar graças a Deus por mais um dia nas nossas vidas. Pai, esse é o dia que o Senhor fez para nós. Esse é o dia com suas misericórdias renovadas, com tudo novo para nós vivermos. Nós te agradecemos e te dizemos: tenha liberdade nessa noite, na nossa vida, Senhor, na nossa família, em tudo que há em nós. Te entregamos tudo que nós vivemos, te entregamos tudo que nós passamos, te entregamos, Senhor, a nossa sabedoria, as nossas provações, te entregamos, Senhor, o pecado que o Senhor tem perdoado a todo momento em nossas vidas. Te entregamos, Senhor, a nossa leitura da palavra, onde nós encontramos a verdade que o Senhor quer que nós sigamos. Todas as coisas são tuas, Senhor. Tenha liberdade, Senhor. Tenha liberdade. Fala conosco através do louvor, através da palavra ministrada. A todo momento nós abrimos, Senhor, os nossos ouvidos para ouvir a tua voz. Fala conosco, Pai. Fala conosco nessa noite, assim como o Senhor tem feito durante todo esse dia, a todo momento nas nossas vidas. Ajuda-nos a não olhar para as circunstâncias, mas olharmos que a qualquer momento o Senhor muda a nossa história, a história da nossa humanidade, porque o Senhor é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso que fez o céu, a terra e tudo que acontece, tudo que há. Nós te agradecemos por tudo isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Aleluia! Dê uma salva de palmas, glorifique o nosso Deus, o Senhor dos exércitos. Senhor Santo Deus, convidamos o Espírito Santo, convidamos o Espírito Santo, fica à vontade entre nós. Te convidamos o Espírito Santo, te convidamos o Espírito Santo, fica à vontade entre nós. Convide ele essa noite, convide ele essa noite, aleluia. A palavra do Senhor diz: que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei, cearei com ele.
o Espírito Santo quer ceiar com você. Aleluia. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Faz de novo, faz de novo. Teu povo clama-te mais uma. Faz de novo, faz de novo. O teu povo clama-te. Faz de novo, faz de novo. O teu povo clama-te. Faz de novo, faz de novo. O teu povo clama-te. Te falamos, Espírito Santo, que a vontade desse lugar seja entronizada, aleluia. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Declara o que dizer, o que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Como igreja declaramos, faz de novo, faz de novo. O teu povo clama-te mais uma. Faz de novo, faz de novo. O teu povo clama-te. Faz de novo, faz de novo. O teu povo clama-te. Queremos. Faz de novo, faz de novo. O teu povo clama-te. Faz de novo, faz de novo. O teu povo clama-te. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Aleluia. Faz de novo, faz de novo. O teu povo clama-te. Aleluia. Faz de novo, faz de novo. O teu povo clama-te. Queremos mais de ti, ó Deus. Queremos mais da tua face, Senhor. Queremos mais de ti, Deus. Esse é o seu desejo essa noite. Você anseia ver a face dele essa noite. Erga sua voz agora e comece a clamar. Chame por Ele, clame por Ele, clame por Ele.
Na cruz ele vai para o Tetelestai. Tetelestai está consumado. O véu foi rasgado. Hoje temos liberdade para chegar diante do trono e não adorar, confessando Deus. Então me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face, Deus. O que é que os anjos veem, que os fazem se curvar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Eu quero ver a face do meu Criador. Eu quero ver a face daquele que me levou, Jesus. Eu quero
Ele te olha nos olhos agora e diz: o que tens a me oferecer? O que tens a oferecer essa noite? Oferece agora o teu sacrifício espiritual. Oferece agora o seu coração. Oferece a Ele agora o teu melhor, igreja. Aleluia. Queremos ver tua face, Deus. Queremos ver mais de ti, Senhor. Queremos mais de ti, Senhor. Queremos mais de ti, Deus. Queremos mais de ti, Senhor. 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 Vamos por Ele. Queremos mais de ti, Senhor. Queremos mais de ti, Senhor. Queremos mais de ti, Senhor. Eu quero ver a face do meu Criador. Eu quero ver a face daquele que primeiro me amou. Jesus, nós queremos ver a tua face, Deus. Ah, Senhor, ansiamos para ver a tua face, Pai. Nós ansiamos, Senhor, para ver a tua face, Senhor. Nós ansiamos naquele dia que nós vamos estar frente a frente com o Senhor. Ah, Pai, poder desfrutar de um tempo maravilhoso de frente para o Senhor, com o Senhor. Senhor, nós oramos nessa noite, Pai, para que os nossos corações eles sejam voltados ao Senhor. Pai, nesse momento de pandemia, nós pensamos em várias outras coisas, como vai ser, como está a nossa vida, e esquecemos muitas vezes de olhar para o Senhor. Deus, nós nos arrependemos como igreja, porque muitas vezes estamos buscando outras coisas que não é a tua face, Deus. Nós nos arrependemos nessa noite por fitar os nossos olhos a outros lugares que não sejam os céus. Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós essa noite, Pai. Nós queremos ver a tua face, Pai. Por isso, Senhor, nós estamos aqui nessa noite para que o Senhor fale conosco através da palavra que será ministrada, Senhor. Pai, se existe algum coração aqui nessa noite ou em casa endurecido pelas circunstâncias da vida, que essa palavra venha de encontro essa noite para quebrar os corações duros, resistentes à tua palavra. Senhor, nós clamamos para que a tua face, nós possamos ver a tua face, Senhor. Para onde iremos, Senhor, se tu tem as palavras de vida eterna. Ah, Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. Pai, nós oramos como igreja do Senhor, para que um avivamento seja estabelecido aqui no Horto, para que um avivamento seja estabelecido em Belo Horizonte, no Brasil. Pai, nós temos a oportunidade de fazer isso acontecer, por muitas vezes deixamos a tua palavra de lado. Por isso nós pedimos perdão nessa noite, Senhor. Por muitas vezes estar preocupado com outras coisas e esquecemos do reino, sendo que a tua palavra diz que buscar primeiro o reino dos céus e a tua justiça, que as demais coisas nos seriam acrescentadas. Mas nós temamos, nós somos teimosos em fazer outras coisas, por isso nós pedimos perdão, Senhor. Perdão, Pai. Perdão. Nos perdoa nessa noite, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. Misericórdia, Deus, misericórdia. Ah, Senhor. Nós clamamos, Deus, para que o Senhor fale, muda a nossa história, muda a história nessa noite. Eu não sei como os meus irmãos chegaram aqui, Senhor, mas o Senhor sabe.
falar, Senhor, daquilo que cada um traz no seu coração, a necessidade. Senhor, não nos deixe sair daqui da mesma forma que entramos, Senhor. Que saímos daqui transformados pela Tua Palavra. Que essa semana nós possamos ainda mais buscar o Senhor, buscar a Tua face, Pai. Pai, nos ajuda, Senhor. Dá-nos um coração, Senhor, segundo o Seu. Ensina-nos, Senhor, os Teus caminhos, a Tua justiça, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. É a nossa oração nessa noite. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Pode se sentar, meu irmão. Vamos fazer nossa profissão de fé, ainda sentado. Boa noite aos meus irmãos de casa. Estamos aqui, nesse período ainda tão chato da pandemia. Sentimos saudade de todos vocês, nossos irmãos do grupo de risco que não estão aqui presentes. Um beijo para vocês. Não dá pra gente virar para a igreja toda, mas está todo mundo com saudade. Estamos sonhando com um dia onde a gente vai voltar ao normal, onde a gente vai poder estarmos todos juntos, reunidos, dar um abraço apertado em cada diácono, diaconisa, em cada irmão da terceira idade, em cada irmão que tem aí alguma situação de risco que não pode estar aqui. Nós amamos muito vocês, estamos com muita saudade. Cada vez que a gente chega aqui no culto e vê as cadeirinhas vazias, e vê a ausência daquele irmão, e o domingo de manhã não tem culto, e o nosso coração se aperta. Mas nós cremos que o Senhor tem usado todas as circunstâncias para nos ensinar, nos favorecer de alguma forma, Senhor, Tua palavra está aqui diante de nós, e como nós temos declarado insistentemente, essa é a nossa Bíblia. Nós somos o que ela diz que nós somos. Nós temos o que ela diz que nós temos. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. E hoje nós também audaciosamente confessamos que a nossa mente está alerta e nosso coração receptivo para receber essa incorruptível, essa sempre viva, essa infalível, essa inerrante semente da palavra do Senhor. Nós nunca mais seremos o mesmo a partir dessa palavra. Em nome de Jesus, nós declaramos isso em oração, em fé. Amém. Amém. Hoje eu tenho uma pregação, um sermão que eu quero, se Deus quiser, com a graça do Senhor, seguir essas próximas semanas, o livro de Tiago. Então abre aí sua palavra no livro de Tiago. Você que está em casa também nos assistindo, pegue sua palavra, abra a palavra do Senhor aí no livro de Tiago. E só uma introdução rápida do livro de Tiago, Existem 4 Tiagos na Bíblia aqui citados, os Tiagos da Bíblia. Mas esse Tiago aqui é o Tiago, irmão de Jesus. Esse Tiago não é o Tiago apóstolo, porque o apóstolo morreu antes, e também não é o outro Tiago, que não tinha essa relevância lá. Não vou entrar muito nesse mérito, mas esse Tiago aqui é o Tiago, irmão de Jesus, que inclusive ele não cria em Jesus tanto quanto o Tiago discípulo. A gente vai ver em outras referências que os próprios irmãos de Jesus, e Tiago era o mais velho deles, ele não acreditava que Jesus era o Messias. Então é super interessante como depois ele se converte à verdade, ele entende o Evangelho, e ele segue seguindo Jesus. Inclusive ele foi um dos poucos que viu Cristo depois da ressurreição de Jesus, aquele período que Jesus passou aqui na terra ainda depois da ressurreição, antes da sua ascensão ao céu. Tiago foi um dos que Jesus apareceu, isso relata lá em 1 Coríntios 15:7. Paulo dá testemunho a respeito desse Tiago. Paulo fala
em Gálatas 2:9, que ele é a coluna da igreja, porque esse Tiago aqui, ele é muito provável, é aquele mesmo Tiago, né, irmão de Jesus, que é líder, que chefia o conselho de Jerusalém, que fala em Atos. Então Paulo vai fazer visita para ele, Pedro também. Então você vê que esse Tiago aqui, ele tem uma relevância, só que pós morte de Jesus mais do que antes. E para escrever uma carta, né, para ter essa autoria válida, deveria necessariamente ser alguém que andou com Jesus, ou alguém que andou com alguém que andou, foi testemunho ocular. Tem vários critérios para se participar do cânon bíblico, né, desse fechamento, dessa veracidade. E Tiago era um desses que estava aqui justamente porque ele não só conhecia, mas muito provável era esse irmão de Jesus mesmo. O destinatário dessa carta, né? Tiago, ele escreve essa carta provavelmente aos cristãos que se converteram do judaísmo, pela forma que ele fala, né? Ele começa lá falando as 12 tribos e tal. E esse Tiago também estava presente no dia de Pentecostes, onde desceram línguas de fogo e eles foram cheios do Espírito Santo. E muito provável, quando ele escreve essa carta, é destinada a esses irmãos que estavam ali também no Pentecostes. E Tiago está alcançando esses irmãos que eram judeus, que se converteram nesse período, e agora destinando a sua carta a eles. As características dessa carta, antes da gente entrar propriamente dito no texto, essa carta é inconfundível porque ela trata da natureza inegavelmente, né, judaica. Ela realça, né, o cristianismo vital, as características das boas obras, não só pela fé, mas as boas obras manifestadas que testificam a fé. Se Paulo fala muito da fé, lembrando que o aspecto de fé que Paulo enfatiza é salvífico, né, e de vários outros aspectos, mas crucialmente em salvação, Tiago aqui ele fala que a fé sem obras ela é morta, né? A famosa frase do livro de Tiago, que marca Tiago também. Tiago, gente, é extremamente crucial no período bíblico, porque Tiago ele dá essa quebrada nesse padrão que algumas pessoas veem ali de Paulo. Não que Paulo esteja errado, pelo contrário, ele completa o que Paulo diz, ele traz um novo prisma. É a mesma coisa de eu falar aqui o tempo todo de coisa boa, 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 de alegria, de alegria, de alegria, de vitória, 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 vitória. A vida real é só vitória e só alegria? Não é. Está errado falar de vitória e de alegria? Não. Mas se esquecer de falar do outro lado, pode parecer que está faltando alguma coisa. E Tiago ele completa aqui o ensino teológico de Paulo, trazendo justamente esse ponto de equilíbrio. Ok, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. É graça, graça, graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. É graça mesmo, é salvação de graça, é crer no Senhor. Ninguém é digno de ser salvo. Jesus deixa bem claro que esses que estão conosco lá no Carisma Start, nós estamos fazendo leitura do Novo Testamento, e Jesus está lá, gente, ó, batendo de com força na religiosidade. Jesus bate, mas bate, mas bate, 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 bate. Bate que tem hora que chega a ser engraçado. Esses dias eu gravei um áudio rindo para os meninos. Eu falei, gente, eu não sei se você vê a Bíblia, você lê e você ri de vez em quando. E naquele episódio onde os fariseus perguntam para Jesus assim, com que poder, com que autoridade você faz essas coisas? E Jesus fala, olha, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Batismo de João, Jesus, olha, a astúcia de Jesus, né? Batismo de João Batista, né? Ele era dos homens ou do céu? E eles pensam, opa, se a gente falar que é dos homens, o povo vai linchar a gente, que o povo acha o cara o profeta. Se a gente falar que é dos céus, a gente vai estar mordendo a língua porque a gente fala que não é. Aí o que eles respondem? Não sabemos. Aí Jesus fala, tão pouco eu te respondo. Gente, Jesus era muito, 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 muito bravo. Mas ao mesmo tempo, isso mostra a graça de Jesus sobre eles. Porque Jesus dedicou o ministério dele a bater tanto nos fariseus, nos saduceus, nos mestres, né, da lei, justamente por amor, para ver se dá um choque de realidade e esse povo acorda. E Tiago está dentro desse contexto, lidando com esses mesmos fariseus, esse mesmo povo religioso,
Inclusive Tiago, lá no capítulo 5, são só 5 capítulos o livro de Tiago, você vai ver que lá no capítulo 5, Tiago vai ser preso, vai ser morto, justamente por esse público radical que ele tanto batia, esse público que abusava do pobre, esse público que fazia essa fé aí toda esquizofrênica da palavra de Deus, estragava tudo. Então, Tiago vai trazer esse equilíbrio, esse complemento para Paulo, para a teologia paulina, onde ele vai falar que, ok, é verdade, tudo é pela graça, porém, todavia, entretanto, não é contradizendo, mas completando. As suas obras têm que mostrar uma diferença, porque se de fato você tem Jesus, qual é a diferença de você para outra pessoa, se você faz as mesmas coisas que os outros? Não está discriminando aqui salvação ou não. Um crente pode ser ordinário, ser vergonha e às vezes ser salvo. Ele pode ser uma pessoa mal resolvida. Ele pode converter aqui agora. Vamos dar um exemplo prático. Imagina que, vamos falar uma coisa que fica feia, mas sem ficar muito feia. Deixa eu pensar. Imagina que chegou uma prostituta das piores categorias, aquelas de R$5 da Guaicurus, aquelas bem doidonas mesmo. Ela chegou aqui na igreja, ela aceitou Jesus aqui agora. Ela se arrependeu genuinamente, porque ali a gente não pode julgar, é só Deus que sabe o processo no coração dela, mas enfim. Suponhamos que essa mulher aceitou Jesus agora, nesse momento, e de verdade, Jesus entrou na vida dela, ela arrependeu dos seus pecados e literalmente ela se tornou uma nova criatura nesse momento. Essa mulher, gente, está cheia de capeta, cheia de demônio. Mas vamos supor que ela morre quando ela sai daqui. Assim como aquele ladrão da cruz, né? Ela não passou por um processo de quebra de maldição, de libertação. Provavelmente ela ainda estava com algumas coisas para ser tratadas aí. Há polêmicas a respeito se um salvo tem demônio ou não tem, enfim. Essa mulher vai estar com umas bicheiras na alma dela. Essa mulher vai estar ferida. Ainda vai ter uma perspectiva da sexualidade diferente da palavra de Deus. Ela ainda não foi discipulada, ela ainda não conhece. Ela só conheceu um pedacinho do aspecto da salvação, que é o quê? O amor e a graça de Jesus sobre os pecados dela. Isso é o suficiente para salvá-la, mas não é o suficiente para justificá-la diante dos homens. Diante de Deus sim, mas diante dos homens não. Se essa mulher sair daqui e continuar a prostituir, as pessoas vão falar, mas que salvação é essa? Que diferença Jesus fez na vida dela? Que mudança houve? Então a mudança ela é paulatina, ela é gradual, ela é devagarzinho. Às vezes uns são mais rápidos, uns são mais devagar, mas a mudança ela tem um período, né? Ela tem um aprendizado, ela perpassa pela alma, pela cognição, pela mente. Tudo isso é um processo. Assim como nós. Diferente dessa prostituta que às vezes não é uma coisa tão escandalosa, mas todos nós temos as nossas guerras, as nossas dificuldades, os nossos conflitos, as nossas áreas de vulnerabilidade. E nós somos salvos. Aquele que falar que não tem um pecado é mentiroso. A gente peca tanto, gente. A gente peca tanto e às vezes a gente não tem noção ainda do pecado. À medida que você vai amadurecendo, você descobre que você tinha outros que você não lembrava. A gente julga no coração, a gente olha para mim e fala, não gostei disso aí não. Julgou, a gente condena, a gente olha, a gente é difícil. Jesus fala lá nessa leitura, né, que a gente está fazendo no Novo Testamento junto esses dias, a gente lê o texto, Jesus fala com os discípulos o quanto é difícil ir para o céu. E os discípulos falam, nossa, coisa difícil é essa, hein, Senhor? E Jesus fala, para o homem é impossível. Não é só difícil, mas é impossível. Meu irmão, sabe o que é impossível ser ir para o céu? É impossível. Se não fosse a obra de Jesus salvífica, se não fosse a graça dele sobre os meus pecados e os seus pecados, seria impossível. Impossível, ponto. Então, a partir desse pressuposto, baixa as nossas armas, se rende, porque ninguém vai ser bom o suficiente. Nem aquele que você gosta muito e acha que ele é bom. E nem aquele que você acha que não é bom. Nenhum deles, diante de Deus, está bom. O fato da gente ser salvo é exclusivamente pela graça. Entretanto, Tiago vai trazer esse complemento de que, ok, é pela graça, mas tirando esse caso do ladrão da cruz, dessa prostituta que morreu na minha historinha aqui trágica, mas pelo menos foi salva, né? Trágica, mas pelo menos foi salva, né? Mas tirando esse caso onde não há oportunidade de aprendizado, de desenvolvimento, nós seremos cobrados por aquilo que nós vivemos também. E assim o Senhor diz
que nós seremos julgados pelas nossas palavras, pelo que a gente disse. Então, de fato, existe um comportamento que é o que as pessoas nos julgam. O Senhor olha o coração e não vê como o homem vê. Às vezes, eu sou mestre nisso, falo sem pensar muitas vezes. Quem fala muito a gente faz isso, né? Todos os sanguíneos de plantão escapole de vez em quando. E aí, às vezes a gente fala uma coisa inocente, com um coração puro. Então, eu não pequei diante de Deus, mas diante da pessoa eu fui julgado. Isso pode acontecer com qualquer um, dei um exemplo bobo aqui. Mas, ainda que nós estejamos diante de Deus certos, a gente também tem que buscar, pelo nosso testemunho, não para ser salvo, mas porque somos salvos, a gente busca viver em boas obras. Lembra que Paulo, o mesmo Paulo que disse, né, que o Senhor nos predestinou para a salvação, ele também fala, e para que andássemos nas boas obras que de antemão ele preparou. Ou seja, quem foi ali, né, o povo que vai ser salvo, não entrando em critério de predestinação nesse aspecto, mas quem o Senhor na onisciência ele já sabe, né, quem vai ser salvo. Não quer dizer necessariamente que é Ele que fez você, a pessoa, quem vai para o inferno e quem não é, quer dizer que Ele já sabe, né, Ele sabe de tudo. Mas, além dele ter salvado, Ele também predestinou para andar em boas obras. E a gente foca na salvação e esquece do lado das boas obras. As boas obras são parte crucial da caminhada cristã. Meu irmão, você não vai ser condenado de perder salvação, necessariamente. Claro que alguém que caminha só em más obras, provavelmente nunca foi salvo. Porque um cristão ele tem que andar em boas obras. É justamente o que revela, é o que testifica, é o que mostra que houve uma mudança. E aqui cabe uma grande aspas aí, cuidado com o julgamento. A gente é muito mestre em julgar, todos nós. Às vezes uns na medida menor, outros na maior. Mas a gente olha muito assim, o externo. Mas às vezes você vê uma pessoa desbocada, como eu já convivi com muitos discípulos, né, que a gente na sede, que eu discipulava, e eu via as pessoas, ia até falar de Jesus e falava com palavrão. Ia dar um testemunho e falava palavrão no meio. E aí alguém que chegou agora no contexto pode olhar e falar assim, meu Deus do céu, você não tem nada de crente. Mas quem conviveu anos com a pessoa sabe que agora ele já está assim, nível super santo, porque era pior. Então a gente não pode julgar com os nossos olhos, a gente que é cristão, né, o outro irmão com base no que a gente acha que é o parâmetro. O parâmetro do julgamento é a lei. A lei serve para isso, para mostrar que a gente está errado. Ela não é para ser abolida, ela é para ser praticada. A gente tem sim que condenar o pecado, julgar o comportamento, falar, meu irmão, olha, você está falando palavrão, você está errado. Eu sei que você era pior, glória a Deus que você já melhorou, mas está errado sim, não tem que passar a mão na cabeça. Mas a gente não pode julgar no sentido de condenar, de achar que a pessoa, de exercer juízo sobre ela, porque aí é uma função de Deus. Ok. E qual o panorama aí que a gente vai ver desse livro de Tiago? Ele vai falar sobre as provações, as tentações, sobre a prova da nossa fé, sobre a origem das tentações. Ele vai falar também, né, sobre a questão de colocar em prática aquilo que nós acreditamos. Ele vai proibir o favoritismo, né? Aquela questão, não favoritismo de amizade, mas favoritismo de excluir um pobre ou um rico, ou porque é negro, ou porque é branco, ou porque é grego, ou porque é romano. Aquela questão de chegar aqui na igreja um mendigo e a gente não pegar na mão dele e abraçar como abraçaria um homem de terno perfumado. E aí Tiago vai criticar isso também. Ele vai falar sobre a fé e as obras, sobre o domínio da nossa língua, tarefa tão difícil, né? E não é difícil só para os faladores, é difícil para todo mundo. A ponto da Bíblia falar que aquele que consegue dominá-la, consegue dominar qualquer coisa. Se dominou a língua, você venceu tudo. Dois tipos de... E aqui língua não é só no falar, né? A língua aqui é no sentido de tanto, até do pensar também seria aplicado, né? Ele vai falar da sabedoria, vai fazer advertências contra o mundanismo, e aí tem várias outras coisas, mas que hoje nós vamos nos deter no primeiro capítulo apenas, um pedaço dele, na primeira parte. Vamos ler juntos? No verso 1, eu estou aqui na NVI. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersa entre as nações, saudações. Lembra aqui que é 12 tribos, porque ele está direcionado
a cristãos, mas ainda aqueles que fazem parte das tribos, né? Porque literalmente ele está direcionando a pessoas que eram judeus, são judeus de nascença, né? De região, né? Meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ser ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhes será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Vamos pegar só esses primeiros dois versos. Meus irmãos, considerem como motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que a gente seja maduro, íntegro, sem lhe faltar coisa alguma. Então a gente vê aqui, nesse primeiro momento, né, uma colocação um tanto peculiar de Jesus, de Deus, né? Da perspectiva de Deus, escrita pelo Tiago. Tiago, ele tem uma fé tão grande aqui que ele vai falar uma coisa muito estranha. Ele vai chegar para a gente e vai falar, olha, um detalhe importante também de falar de Tiago é que, diferente dos outros autores, das outras cartas, que parece que está se entregando para a igreja, né? Tiago, a sensação que dá, pelo menos quando eu leio, né, eu imagino que você também tem essa sensação, se não, comece a observar desse jeito, você vai ver que faz muito sentido. Tiago parece um pastorzão. Eu imagino o Tiago, aquele cara bem íntegro, bem santo, bem reto, e aquele cara que chega pra gente e te puxa no cantão, conversa com você. Tiago, diferente das outras cartas, que dá uma sensação de uma coisa assim meio global, igreja, você sente essa coisa de pessoal, sabe? Parece um discipulador sentando com você. E ele fala, olha, considera por motivo passar por grande tribulação. Gente, quem é que considera por motivo passar por grande tribulação? Considerar alegria, né? Considerar como motivo de alegria passar por provação? Eu, pelo menos, não gosto muito não de passar por provação nenhuma. Detesto. Só que quando ele fala aqui, ele fala para a gente considerar por alegria. Por quê? Porque a perspectiva de Tiago a respeito da provação, que é a mesma perspectiva de Deus, né? É uma perspectiva madura. Ele fala que essa provação, ela prova a nossa fé e ela produz perseverança. E a perseverança, ela deve ter uma ação completa. Com qual objetivo? De fazer com que a gente seja maduro, íntegro. O que é íntegro, né? Íntegro vem da palavra inteiro, que não está faltando pedaço, sem cera, sem máscara, sincero. Todo mundo sabe o que é maduro, né? Tiago quer que a gente entenda que os momentos de aflições são momentos de desenvolver a nossa fé, de perseverar e de sermos provados na nossa fé. E depois da perseverança a gente vai colher o fruto de maturidade. Eu sei que esses dias a gente tem falado muito de provação, de luta, de crise, mas é a realidade do nosso país, né? A gente tem que, esses dias hoje eu até pensei, não, vou fazer uma palavra do mundo todo, né? Eu pensei, hoje eu vou trazer uma palavra assim do Espírito Santo, de renovo, quero ver essa igreja pegar fogo. Eu falei, não vou manipular assim o contexto, não, vamos deixar o Senhor falar com a gente o que a gente precisa agora. A gente precisa aprender a amadurecer. A igreja brasileira é uma das igrejas que já deveria ter amadurecido há muito mais tempo, pelas bênçãos que Deus deu pra gente, pela liberdade religiosa que a gente tem, só que ainda em vista de outras igrejas, de outros países, ainda é uma igreja muito fraquinha, muito minimizenta, inventei isso agora, cheia de mimimi. A gente ainda está perdendo tempo, nós estamos no nível ainda de resolver coisa interna da igreja.
A gente ainda está no nível de organizar a igreja. A igreja no Brasil, de uma forma generalizada, né? Claro que tem umas que são mais avançadas que as outras, mas de uma forma generalizada, ela ainda está se adaptando com o modelo de ser igreja ainda. Ela ainda está perdendo muito tempo em se organizar internamente, em organizar ministérios, em organizar eventos, em se estabelecer ainda. Ao invés de estar totalmente atuante, voltada lá para fora, ela ainda está engatinhando. E eu sei que isso tem a ver com idade, né? Em relação, vamos supor, da Europa, a gente é muito novo em relação à Europa, aos Estados Unidos, de fé ali também. Não quer dizer também que o fato deles terem mais tempo, que eles estão melhor, né? A gente vê que eles estão pós-cristão praticamente, agora virou folclore. Na Europa já tem igreja que virou boate, e é um tanto de igreja catedral histórica que fez parte da reforma protestante, da história do cristianismo, que virou boate. Mas voltando aqui para o texto. Tiago, ele vai deixar bem claro aqui que a vida cristã, ela não é uma bolha. Que na vida cristã a gente vai ter tribulações, perseguições, situações, vai ter dificuldades. Onde tem gente, tem dificuldade. Ele deixa bem claro que a vida não é um mar de rosas, não é um parque de diversões. Aí o pastor Gustavo Bessa, né, marido da Ana Paula Valadão, ele até falava uma frase que eu gostava muito. Ele falava assim que o cristianismo para alguns ainda é um parque de diversão. A igreja é um parque. Vamos brincar no ministério, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Nós precisamos entender que o cristianismo é um campo de guerra. Quando Jesus fala, não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Eu vim a separar filho de pai, mãe sogra de nora. Vou colocar espada, por quê? Porque vai confrontar as estruturas pecaminosas e as pessoas não gostam de ser confrontadas. E aí vai causar, sim, separação. Então nós não estamos aqui numa estufa, né, numa bolha, num lugar bonitinho de pôneis. Nós estamos num campo de guerra. E enquanto a gente não tiver essa mentalidade que nós estamos num campo de guerra, a gente não vai se portar da forma certa. E aqui cabe uma observação, que eu não estou querendo dizer que a gente não pode brincar, se divertir, ser amigo, aprender com os erros, errar, corrigir, errar de novo, perdoar, amar. Tudo isso vai acontecer, essa dinâmica vai acontecer. Só que a gente tem que lembrar que no meio dessa dinâmica toda, tem espaço para águas tranquilas, tem espaço para refrigério para a alma, ninguém fica na batalha 24 horas por dia. Só que é uma batalha. É uma batalha. Até o exército em guerra, ele tem os acampamentos, tem os momentos de descanso. Nenhuma batalha dura, essas batalhas que duram historicamente mais de ano, essas batalhas têm revezamento, ninguém fica lá o dia inteiro lutando, não, ninguém dá conta. O Senhor ele também dá pra gente momentos de refrigério, o Senhor dá momentos de águas tranquilas, mas a batalha, ela não vem de Deus, a batalha vem da nossa própria vida. A vida humana e a vida cristã especificamente é uma batalha em si mesma. E às vezes, se a gente não entende isso, a gente começa a questionar e a criticar. Por que a gente tem luta? Mas por que um crente... gente, isso é o cúmulo da imaturidade cristã, que é o objetivo. Lembra que Tiago, um dos objetivos da carta de Tiago é trabalhar essa questão do desenvolvimento e da maturidade da fé. Por isso que ele vai enfatizar, mostra suas obras, porque quem é maduro mostra a obra. Ele já está nesse nível, por isso que parece uma coisa mais radical às vezes. Mas a gente vai ver aqui que ainda tem crente que até hoje, e aí se você é um desses, e se eu sou um desses, a gente precisa amadurecer. Como que a gente vai amadurecer? Alimentando, renovando a nossa mente da palavra e entendendo a perspectiva de Deus, a cosmovisão de Deus, como Deus vê as coisas. Enquanto a gente ficar fazendo Frankenstein de religião, pega um pedacinho de uma religião, um pedacinho da outra, um pedacinho da Bíblia, um texto que eu não gosto, uma coisa de uma igreja, outra da outra, monta um monstrinho ali que a gente chama da nossa própria fé, vai ficar uma bagunça. Fica uma bagunçona. Que aí a gente acredita fragmentado, pega o que gosta. Tem gente que faz self-service, né? Pega ali a religião, pega um de cada coisa, vira uma bagunça, e a pessoa não consegue fluir, porque Deus ele não tem compromisso com a gente, Deus tem compromisso com a palavra dele. E aí conosco quando nós estamos dentro da palavra dele. Ele é fiel, mas fiel à sua palavra. Ele não pode negar-se a si mesmo, né? E aí, beleza. Nós temos aqui, até hoje, muitas vezes, eu, em primeiro lugar,
também me comporto tão imaturamente às vezes e criticamos às vezes o Senhor, o agir dele, e falamos, Senhor, por que eu estou passando por isso? Quem nunca pensou assim, né? Mas por que eu estou passando isso? Logo eu, ó, como se eu fosse muito bom, né? Logo eu, seu filho aqui, ó, seu filho que o Senhor ama, o Senhor não falou que me ama? Por que você está deixando eu sofrer? O Senhor não falou que me ama? Por que você está deixando eu passar situações difíceis? Senhor, tem anos que eu estou aí procurando, batendo na porta de emprego, de oportunidade. Não é? Quantos de nós? Só que na igreja eu sei de vários casos de gente com um currículo bom que está batendo na porta tem anos. Mas por que ela não abre? Gente que fica doente. Fala assim, mas eu sou crente, eu te amo, eu te obedeço, eu te honro, eu dou minha vida. E tem gente que é crente de verdade, piedoso, obedece a palavra, cumpre as leis, mas está ali, doente, morre de doença, morre de câncer. Por quê, gente? Eu tive uma amiga no seminário que em 2 anos de seminário ela teve câncer 3 vezes. Você pensa assim, meu Deus, essa mulher nasceu para sofrer, né? Parece. Mas por que essa coisa acontece com gente fiel? Por que acontece com gente que realmente tem uma vida com Deus? Eu não sei te dizer. Mas eu sei que a Bíblia fala que a provação, ela produz perseverança e prova a nossa fé, e a prova da nossa fé produz perseverança, e a perseverança, por sua vez, produz maturidade. Olha, tem coisas que não vão durar, mas tem coisas que você vai lutar muitos anos da sua vida, eu não sei bem porquê, mas o próprio Paulo fala, foi-me imposto o espinho na carne para que eu não me ensoberbecesse, a saber, o enviado de Satanás para me esbofetear. E aí se é literal ou não é, se é bater de verdade ou se não é, eu acho que era bater mesmo, mas alguns, a Brenda acha que não é, né, Brenda? A Brenda tem outra teoria, vai dar outra linha. Mas enfim, tinha um espinho na carne que era como se ele estivesse apoiando, seja físico ou seja emocionalmente. E Paulo briga, Paulo esperneia, e ele fala, clamei o Senhor várias vezes, eu roguei, gente, não era qualquer um não, era Paulo, o homem escreveu a Bíblia inteira, gente. Se Paulo, Deus não tirou o espinho da carne dele, não é da gente que vai tirar. Estou brincando, nós somos todos iguais perante o Senhor, né? Na nova aliança. Lembra que Jesus fala para João, Jesus fala assim, olha, do João Batista, quando João Batista vem, Jesus fala, olha, eis aí um verdadeiro homem de Deus. Esse aí, ó, nascido de mulher, não teve nenhum santo igual a ele. Aí Jesus depois já logo vira e fala, mas eu digo para vocês que quem nasceu nessa nova aliança, né, depois que recebeu Jesus, no meu reino, até o piorzinho é melhor do que ele. Então nós estamos assim, ó, em bom lugar, que o Senhor deu isso para a gente presente, amém? Amém. Mas brincando aqui com Paulo, mas o próprio Paulo pediu ao Senhor para tirar o espinho da carne, e o Senhor falou, olha, minha graça te basta. Foi imposto esse espinho na carne, Paulo mesmo já deu uma teoria ali para que foi colocado nele, para que ele não se ensoberbecesse. Porque Paulo viu o terceiro céu. Paulo tem hora que eu leio aqui, eu não sei se eu estou julgando, mas tem hora que eu leio, eu vejo que Paulo parece que ele é um pouco atrevido, dá a sensação que ele é meio assim, né? Mas Deus sabe o que Paulo precisava, e Deus sabe que eu e você precisamos. Não confunda tentação, provação com pecado. Pecado, não, Deus não usa pecado, tá, gente? Tem gente que fala assim, não, eu já vi várias vezes gente que se chafuza na lama do pecado, aí fala, não, pastor, mas foi uma bênção, porque eu voltei, se eu não tivesse feito isso tudo, eu não tinha voltado igual eu voltei. Fala, não foi uma bênção, não, foi uma desgraça. Pecado não é bênção, nunca vai ser. Pecado tem consequência, e dói, e machuca, e você às vezes nunca consegue voltar. Tem perdão, tem redenção, mas as marcas emocionais vão ficar por muito tempo, e às vezes até nunca mais vai sair, dependendo do temperamento, se Deus não fizer milagre, dependendo da vida que a pessoa levar. O fato é que Deus não usa pecado, Deus usa todas as circunstâncias para nos atrair para Ele, mas não foi Deus que te botou em pecado para você voltar, não, né? Pelo menos na Bíblia não fala disso. Mas aqui especificamente, a gente vai ver que existe uma maneira de nós olharmos para as tentações, para as provações, e olharmos para ela com um olhar santo, olhar para elas com um olhar bom. Dá um glória a Deus bem alto aí, tem um tanto de gente fechando o olho. Glória a Deus! Vamos ser condolentes com os irmãos, fica de pé no seu lugar um pouquinho. Eu sei que tem gente cansada, não fica de pé, dá uma espreguiçada, pega uma aguinha,
Pronto. Você aí de casa também. Aproveita para ficar em pé. Você está aí no sofá, na cama, deitado, fica em pé, dá uma espreguiçada. Vamos retomar. Existe uma forma de nós transformarmos as tribulações em bênção, em nós olharmos, mudarmos nossa ótica. Semana passada eu falei disso, eu falei que a palavra de Deus ela fala que nós precisamos renovar nossa mente para que nós possamos experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha, se eu quero fazer uma coisa errada e eu não faço, eu fico bravo, fico triste, fico irritado, frustrado, não é assim? Eu sou assim, quando eu quero pecar e eu sei que eu não posso, eu fico irado. Eu falo, Deus, eu queria pecar desse jeito, eu queria. Mas por que eu queria? Porque minha mente ainda está moldada em alguns aspectos ao mundo. Porque quando eu transformar a minha mentalidade, eu vou olhar para aquele pecado e falar, por mais que ele pareça sedutor, eu não caio nessa. Nem me seduzir não vai. Sabe aquele olhar? Às vezes eu sempre convivi, né, muito com jovem, e às vezes os meninos contavam para mim que via as piriguetes e olhar, ficava com tentação de olhar. Eu falo, gente, desde criança eu cresci no Evangelho, então para mim, quando eu vi uma menina passando assim de piriguete, eu já olhava e falava, meu Deus, essa menina deve ter muito problema. O olhar, já vi um olhar de misericórdia, já tentando interpretar a tristeza e a desgraça deve estar naquela vida. Não é porque eu sou super santo, não, estou dando um exemplo de uma coisa que a minha mente já foi moldada a pensar dessa forma, a pensar com misericórdia, olhar e falar, meu Deus, o que a pessoa está buscando? Então, o que eu estou querendo mostrar é que nossa ótica tem que mudar. Quando a gente conseguir enxergar as tentações, as provações como motivo de alegria, tipo assim, o Senhor está me podando, o Senhor está me podando para me crescer mais, o Senhor está me podando para me dar mais fruto, olha que legal. Quando a gente conseguir ter esse olhar acima das dores, acima das sensações físicas, acima das frustrações, acima dos momentos passageiros, a gente pode pensar, nossa, que legal, o Senhor está me provando, o Senhor está me deixando ser provado, porque aqui Tiago até vai falar mais para frente, que o Senhor não tenta ninguém, porque Ele não pode ser tentado, por isso Ele não tenta ninguém. E aqui essa tentação vem de fraquezas, né? Deus não pode ser tentado e Ele também não tenta. Mas cada um é tentado pelo seu próprio mau desígnio. Vamos ler aqui na frente, verso 9. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta, cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Verso 13, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desígnio, ou mau desejo, sendo este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Então, Deus não tenta ninguém, Deus deixa a gente ser provado, mas Deus não tenta a gente. Cada um é tentado por quê? Pela própria cobiça, né? Aquela velha alegoria. Quem não gosta de camarão pode passar uma bandeja de camarão aqui na sua frente que você não vai quer fazer assim. Quem já gosta, a boca vai salivar. Então cada um de nós somos tentados pelos nossos próprios maus desígnios. Esses, por sua vez, cada um, né, tem sua cruz para carregar, tem que aprender a lidar com eles, lutar, orar, buscar. Alguns mudarão, passarão, mas sempre existirão maus desígnios. Às vezes é um hoje, depois que você amadurece na fé é outro. Às vezes no começo da caminhada é o pecado, droga, sexo e rock and roll. Depois da caminhada mais avançada é o orgulho, é
é a proteção, a autopreservação, é o título, né? Então a gente vai crescendo, né? A fé, a própria igreja, a fé, eu sou crente há 10 anos. Tem gente que pensa que idade de igreja é tipo fazer ele blindar contra o pecado, como se ele fosse especial, né? Não é nada, não muda nada, né? Só muda que é mais cobrado, porque deveria estar mais maduro. Então, as provações, elas são compatíveis com a fé cristã. Todo mundo vai ser provado. É normal. Meu irmão, se você está vivendo provações, sejam financeiras, sejam tentações também, porque são duas coisas diferentes, mas que entram no mesmo aspecto, no sentido de você exigir de você uma renúncia, uma perseverança. Se você está sendo provado no seu casamento, nos seus relacionamentos, se você está sendo provado nas suas próprias crises pessoais, se você está sendo provado na sua família, tende alegria. Você fala, pastor, você é doido. E Tiago é mais doido ainda de mandar a gente ter alegria. Mas é mudar a mente, é olhar para isso e falar, glória a Deus, o Senhor está me dando a oportunidade de ser melhor, de ser mais maduro. Eu sei que na hora, pensa aqui, gente, eu não estou falando de não sentir dor, não. Não estou falando que Jesus não quer que a gente seja robô, não. Você vai sentir dor, você vai chorar, você vai ficar triste, não é errado, pode chorar, pode ficar triste, mas pensa o seguinte, ainda assim eu posso me alegrar internamente, apesar dessa dor ser ruim aqui, eu querer passar por ela, eu posso me alegrar internamente por saber que Ele está deixando com que eu seja perseverante em fé, e isso vai me tornar mais maduro. Amém? Amém. Ninguém gosta disso, né? Mas é a verdade. O Evangelho não nos priva, não nos dá privilégio de não viver nessa terra os sofrimentos dela. Jesus diz, no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, né? João 16:33. O apóstolo Paulo também vai dizer lá em Atos 14:22, que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Através de muitas tribulações. Meu irmão, vai ser difícil mesmo, vai ter tribulação. Melhor pensar assim, o dia que tiver paz, você está no lucro. Vai ter tribulação. E às vezes nós somos doutrinados e treinados a fugir da dor, fugir do sofrimento, evitar o máximo, e a gente não é treinado a passar pelo sofrimento, porque o que Jesus está aqui para fazer por nós nessa terra não é não deixar a gente sofrer, é estar conosco no dia mau. Semana passada eu preguei sobre a tempestade, né? A diferença aqui é o quê? Quem está no barco. Essa é a diferença. O barco vai ter tempestade inevitavelmente. É impossível um pescador nunca pegar uma tempestade, ainda mais no contexto deles lá, né? Arcaico. Só que, e daí se acontecer alguma coisa a mais? E daí se o barco chegar a afundar? O Senhor está ali, Ele sabe exatamente o que deve acontecer. O que eu quero dizer com isso é que a gente tem que mudar a perspectiva. 2 Timóteo 3,12 diz que todo aquele que quiser viver, né, piedosamente será perseguido. O Sermão do Monte fala, bem-aventurado quando fores injuriados, perseguidos, bem-aventurados que choram, Jesus ele fala tudo ao contrário do que a gente quer ouvir e quer viver. A Bíblia fala que o próprio Jesus aprendeu e cresceu, né, mediante o sofrimento. O próprio Deus encarnado teve que sofrer para também se desenvolver como homem, para também ter a sua natureza humana provada, testada. Em todas as coisas ele foi tentado, em todas. A gente não gosta de imaginar Jesus passando mal, a gente não gosta de imaginar Jesus tendo uma tentação, pensando um pensamento ruim, mas Jesus foi tentado em todas as coisas. Parece tão estranho para nós isso, né? Então, meu irmão, minha irmã, nós precisamos ter alegria quando nós formos passar por tentações, alegria no espírito de saber o Senhor está me testando, o Senhor está deixando eu ser provado, ou o Senhor está me provando ou deixando eu ser provado. O fato é que isso vai provar minha fé. Gente, é muito fácil a gente fazer as coisas de fé quando a gente está bem, é muito fácil, mas o que vai mostrar a nossa fé de verdade são as nossas obras. No dia que eu estou mal, que eu estou triste, que eu estou deprimido, quem já teve esses dias que você já acorda pensando, não, podia Jesus voltar hoje, eu morrer de uma vez? Nossa, direto, né? Você já acorda, vai Senhor, volta logo. Vem Jesus, você já começa, Maranata,
Segura na mão de Deus. Né? Eu acho que todo mundo entende isso. Nesse dia, é o dia que você tem que levantar e falar: eu te louvo, Senhor, por mais esse dia. Eu estou com vontade de morrer. Eu estou com vontade de morrer mesmo. O Senhor volta logo. É suicídio gospel, né? Que a gente não suicida aqui, vai para o inferno. Aí já fala: volta logo, Jesus. Que é tipo uma forma de morrer sem ser pecado, né? Aí a gente fala: volta logo, Jesus. Ai, tá. Mas é nesse dia que a gente fala: Senhor, eu te louvo. Obrigado por esse pão, obrigado por esse café. E fazer tudo normal. Antigamente, deixa eu te contar um segredo. Antigamente eu me sentia muito hipócrita. Porque às vezes eu pregava e eu estava fora da rabiola. Estava assim, se soprar eu caía. De tão fraco que eu estava na minha fé. Não em pecado, mas de não crer no que eu estava falando às vezes. Ou de estar naquele dia mal, que você duvida da esperança. E eu me sentia às vezes hipócrita. Me sentia às vezes falho. Falava: não, Deus, mas eu estou falando disso hoje, mas nem é o que eu estou acreditando agora. Só que a gente não vive pelo que... Isso é fé, entendeu? Isso é que é fé. Tem gente que pensa que fé é só curar enfermo, é só... Não, fé é tudo, é uma vida. Fé é viver pela convicção. Fé é viver não pelo agora, não pelo momento que eu estou agora. Fé é viver pela convicção de quem Deus é e como que Ele vai fazer e a obra dele, pronto, acabou. O Felipe Tairone não está aqui, né? Ele e a Nai estão grávidos. A Nai está bem enjoadinha, inclusive ore por ela, né? Nossa voluntária aqui, psicanalista que ajuda os irmãos. A Nai estava lá esperando o nenenzinho, passando mal de enjoo até. E aí esses dias eu estava na casa dele, nós estávamos conversando sobre isso, ele falou: Breno, no dia mal é viver aquela situação de olhar e falar: opa, eu vou dar glória igual eu daria se eu estivesse feliz. Eu vou louvar igual eu louvaria se eu estivesse feliz. Eu vou fazer tudo como eu faria, porque é fé, é convicção. Isso é que é fé. Isso é que é dar obras aqui que Tiago vai falar. Não é só necessariamente fazer ação social, fazer essas coisas. Não é só essas coisas. Mas é mostrar com a sua vida no que você acredita. Porque acreditar no dia que está bom é muito legal e é muito fácil. Você já tem um estímulo natural. Você não precisa nem usar a fé no dia que você está bom. No dia que está bom, você já vai no instinto, né? Acontece um trem, você, oh glória, aleluia. Aí já é instinto, já é uma crenteza, a gente fala glória mesmo. Nem pensa às vezes que está dando glória a Deus, já fala glória porque é uma palavra que a gente usa para comemorar. Mas, e no dia mal? Será que a gente pode falar: glória seja louvado o Senhor por todas as coisas, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor? É difícil, mas não é ser hipócrita, não é mentir para você mesmo. Uma coisa é a gente que nega uma realidade. A fé não nega a realidade, isso é autossabotagem, quando você nega que uma coisa está acontecendo. Se o seu casamento está ruim, você não pode falar: não, está tudo bem meu casamento, glória a Deus. Não, aí é mentira. Não é para ser mentiroso, é para falar assim: eu estou vivendo essa situação, mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu estou vivendo essa situação, mas eu sei que Ele é poderoso e Ele pode conduzir muito mais. Olha, eu lembro da experiência que eu tive ano passado com Deus. Então, o Senhor está lá do mesmo jeito. Sabe, um exercício de trazer à memória aquilo que traz esperança, que a Bíblia nos ensina, de renovar a mente, de não amoldar com o mundo. O mundo entra em desespero quando chove, quando tem tempestade. Nós não, porque tem Jesus no barco. A gente pode querer se desesperar porque é um treinamento para a alma. Tem gente que é mais aflito, outros são menos, mas a gente desespera. Mas aí a gente lembra: opa, quem está no barco faz a diferença. O meu fruto, as minhas obras vão mostrar no que eu acredito de verdade. Meu irmão, aproveita os momentos de provação, de tentação, para você medir como é que você está com Jesus. Aproveite os momentos de fragilidade, de mimimi, para você olhar e falar assim: deixa eu ver o quanto eu acredito. Porque tem gente que fala que acredita, mas na hora que tem que provar, na hora que olha, uma coisa é você estudar um livro, uma teoria. Mas aí chega na hora da aprovação prática. Vamos ver se você sabe aqui mesmo. A Brenda está fazendo faculdade estética. Aí você vai falar: pastora, vem aqui e faz um microagulhamento, um rolinho cheio de 200 e tantas agulhas. Rola esse rolinho na minha cara aqui, cheio de agulha. Agora que ela vai ser provada, se ela sabe fazer. A aprovação, ela é prática. Então Tiago está mostrando para a gente aqui que é na prática que a gente prova. É com dor que prova. Quando você está muito bem, é muito gostoso você cantar um louvor. Você cantar: que amor, que lindo, me ama, que alegria. Bom estar aqui louvando a Deus. Aí depois do dia ruim, que você está caindo aos pedaços,
Não é bom para mim agora porque eu estou sentindo mal, mas é bom porque a Bíblia diz que é bom. Eu acredito e ponto. É caminhar nessa convicção. Então, o Tiago aqui está batendo de frente contra as nossas imaturidades, de sermos inconstantes. Ele vai falar aqui embaixo, olha, peça, porém, a Deus, no caso aqui da sabedoria, sem duvidar, no verso 6, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Ou seja, hoje eu estou, amanhã eu não estou. Hoje eu estou feliz, amanhã eu não estou. E eu não estou dizendo aqui de emoções conflitantes, não, porque todos nós temos emoções conflitantes. Equilíbrio é uma coisa para quem está parado. Equilíbrio não existe na vida real. A vida real ela é um pêndulo. Tem momentos de lá, tem momentos de cá. Não é assim? É assim em tudo, no namoro, no casamento, na vida com Deus. Sempre vai ter momentos que a gente vai estar ali, variando. E não é isso necessariamente que Jesus está questionando aqui, ó, que Tiago está questionando, ele está questionando a fé. Lembra que Tiago está tratando prática. Tiago está tratando provação. Na hora da prática, no dia mal, vamos aqui ver a sua prova. Gente, provação é tão importante que Davi fala, sonda-me, ó Deus, conhece meu coração, prova-me os pensamentos e vê se há em algum caminho mau. Gente, Davi pedia para Deus provar ele. Esse homem é maduro mesmo. Era maluco, beleza, para pedir um negócio desse. Sem pedir, Deus já prova. Sem pedir, a vida já prova. As tentações vêm, as tentações nos provam. Os nossos maus desejos nos vendem. As seduções tentam nos arrastar. Imagina você pedir para o Senhor, Senhor, vem aqui e me prova. Sabe que desejo é esse de Davi? Não era de mostrar para Deus que ele era bonzão, não. Era o desejo de ser melhor. Era o desejo de agradar a Deus tanto que ele falava, vem, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau. Não só sonda, não só olha, mas faz a prova. Porque se eu for reprovado, eu sei que o Senhor vai me ajudar a amadurecer. Se eu preciso necessariamente passar por um momento de provação para provar que eu dou conta, que eu estou bom nessa área, me prova. Meu irmão, você vai ser provado em todas as áreas, assim como Jesus foi. Mas é a oportunidade, minha e sua, de nós olharmos o quanto a gente está bem ou não nessa área. A gente vai ser provado no amor, a gente vai ser provado no perdão, a gente vai ser provado no coração, provado em ter os bons olhos. Você já viu que tem gente que tem um olho tão ruim, tudo está ruim, tudo é difícil, tudo é ruim. A gente vai ser provado da nossa maturidade, se a gente está cheio de mimimi, ou se a gente está cheio de feridinha, ou se a gente está cheio de neurose, pensa só o mal. Se a gente está ferido, rejeitado, tudo é rejeição, tudo é ferida. Isso prova para nós, para quê? É um diagnóstico, para a gente tratar, para a gente buscar. O Senhor prova-nos para produzir perseverança, para aprovação, para aprovação. Mas às vezes as tentações, que não são provações de Deus, mas elas vêm do nosso próprio mau desejo, elas também nos provam e nos revelam que a gente não está isso tudo não. Eu brinco, nos discipulados, eu sempre falei que todo crente maduro, para ser maduro não é idade de igreja, é provação, é sofrimento. Se ele não passou pelo menos por umas 5 crises de fé, é difícil ele estar maduro. Tem que passar naqueles dias que parece que foi um tsunami, arrancou tudo. Só fica uns 3 coqueiros meio tortos, você fala, isso aqui é o que tinha de verdade, o resto era só repetição. Eu aprendi, reproduzi, fiquei falando, no dia da aprovação eu tomei pau. Eu vi que eu falava muito e fazia pouco, eu era papagaio de pirata. E é assim. Você vê isso, principalmente gente que é mais empolgada, você vai ver a pessoa falando, Deus vai fazer, não sei o que lá, e a vitória é nossa. Aí passa uma provação, vai para a melancolia, vai para a depressão. Tá errado, não quer dizer que a pessoa está em pecado, é doença, a pessoa está triste. Mas prova para ela que ela não era tão forte assim, então cuidado. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Pensa, que a gente nem sabe. Ninguém está de pé não, a gente está sustentado pela graça. A gente está pendurado na mão do Senhor. Porque se o Senhor fizer isso aqui, eu caio. Eu caio na hora. Eu não dou conta de subsistir, de sustentar. Eu não dou conta nem de existir se não for por Deus. A Bíblia fala que a gente existe nele, subexiste, a gente existe na existência dele. Então as provações elas podem ser variadas, Aqui nós temos uma palavra, a palavra para provações aqui, para
esse termo específico aqui, várias provações, vai ser um termo no grego, poikilos, que vai falar como se fosse uma tabela de cores, como se fosse uma paleta de cores. São níveis diferentes para cada pessoa, são cores diferentes de provação. Então o Senhor nos deixa passar por algumas situações para que a gente persevere, para que a gente tenha perseverança. E existe também, gente, alguns tipos de provações, né? Que não são só de Deus, vindas de Deus. Existe a provação da humanidade, né? As doenças. Todo mundo está aqui correndo risco. Todos nós temos a possibilidade de adoecer de qualquer coisa. Eu vou dar um exemplo aqui, que eu fiquei chocado esses dias, fiquei triste, gente, quase chorei. Você já viu aquele cantor Leonardo Gonçalves, que canta no Getsemane foi o meu Jesus, que é um revozão? Leonardo Gonçalves teve aquela confusão toda dele, da esposa dele aquela vez, depois ela começou a usar droga, e eles divorciaram. Gente, eu olhei, aquele homem é crente, eu acompanho ele desde que ele começou a aparecer na mídia. É crente de verdade, sabe aquele cara com fruto? E aí veio esse negócio do divórcio, essa situação, eu pensei, gente, tadinho desse homem, o homem ficou abatido, aconteceu muita coisa. Eu lembro que eu sofri pelo divórcio dele mais do que pelos meus pais, tanto que eu fiquei triste. Que eu pensei, nossa, o cara não merecia isso, né? Situação nem ele e tal. Aí veio as provações. Aí agora saiu na mídia aí, uma live que ele fez solidária, e ele não gosta de aparecer muito, e ele falou que na época dessas situações conturbadas ele queria tirar um ano sabático. Ia para Jerusalém para estudar hebraico e tal, ele gravou até um CD em hebraico e tal. E aí ele descobriu que ele estava com um problema na prega vocal, né? A prega vocal são dois músculos assim, fica aqui, que eles fazem assim, esse movimento tipo uma lesma assim. E eles fecham assim, abrem assim. E ele emite som na vibração. E um lado da prega vocal dele teve uma espécie de paralisia, que não é paralisia, é uma coisa entre paralisia e uma outra coisa lá. E que só pode acontecer em casos rarérrimos, e acontece geralmente por infecção bacteriana, ou então por acidente literal, tipo enfiou um ferro aqui nele, ele machucou e tal. E o homem, gente, agora não tem mais aquela vozona. Desde 2016, e aí como ele era um atleta de alta performance, a médica acompanhou ele durante esse ano sabático dele, todos os dias, ele ia tirar o ano sabático, ele não pôde fazer. Ele conta que ele ficou todos os dias de um ano inteiro, fazendo 3 a 4 vezes vídeo com a mulher, conferência de exercício, 3 a 4 vezes por dia. O homem passou uma provação imensa na voz dele e ainda não foi curado. Não tem cura, é só milagre. E por algum motivo Deus não fez milagre. Motivo que não cabe a gente julgar. Mas o fato é que ele falando disso na live, né, isso foi em 2016, e aí a voz é um músculo, né, a prega vocal. Ela foi de alta performance, ela foi definhando aos poucos, então ele ainda conseguiu cantar durante um tempo. Mas se você conhece ele, assistiu um vídeo dele cantando nessa live, você vai ver que ele não sobe tom nenhum, que ele cria outros artifícios para cantar, porque ele falou que toda a técnica de anos que ele tinha morreu, não servia para nada mais, porque agora não funcionava mais a voz do mesmo jeito. Então não adiantava ele tentar fazer funcionar igual. Enfim, o drama do Leonardo Gonçalves é esse, mas é uma provação. Sabe o que ele falou lá? Ele falou, gente, na hora que me deram a notícia, a primeira coisa que eu falei, já fui bem crente, já pensei, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E ele falou, olha, eu sou um pincel na mão do artista, é ele que tem que aparecer, a arte é dele. Se ele achar que eu ainda sou útil para servi-lo, amém. Mas se ele quiser que eu pare, eu vou parar, porque minha vida só serve para servi-lo. Eu fui criado para o louvor da glória dele. Eu quero continuar, vou tentar continuar, mas se ele quiser que eu pare, eu vou parar. E ele fala, né, para que o Cordeiro de Deus receba a recompensa. Igual os irmãos moráveis da história da igreja que se venderam como escravos. Os caras pegam, gente, 2 irmãos, vão num navio de escravos e falam, olha, eu estou me vendendo, quanto você quer me comprar? Eu quero ser escravo também. Para quê? Para ir lá no navio e pregar para os negros escravos, para aqueles homens não perderem a salvação, para aqueles homens terem o alcance do Evangelho, eles se vendem. E aí vem a música que a Nívia fez, né, a frase deles lá na literatura, na história da igreja que conta, para que o Cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento. Isso é fé, isso é maturidade, né? Isso é maturidade. Maturidade é olhar para o sofrimento e falar, esse sofrimento é ruim, está doendo.
mas Ele está provando a minha fé. E agora é a hora de eu mostrar que eu acredito mesmo. Agora é a hora de eu falar, opa, bendito seja o nome do Senhor. Está chovendo, não está. Eu estou firme com Jesus, estou colado nele. Estou deprimido, não estou colado. Estou alegre, estou colado. Morreu fulano, estou colado. Jesus, ele fala, deixa os mortos enterrar os seus mortos, né? Tem um episódio onde alguém quer... Fala, mestre, deixa só enterrar minha mãe, se eu não me engano, minha mãe. E Jesus fala, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Jesus está querendo dizer, parece até insensível, mas Jesus está querendo dizer, a vida que eu tenho para você é mais importante do que isso, não desrespeita a sua vida. E a gente tem que tomar cuidado, porque nesse evangelho desse século XXI agora, e dessa década nossa, é um evangelho extremamente humanista, onde a nossa alegria está em primeiro lugar. E isso é pecado, é idolatria, sentar no trono. Tende muita alegria quando passares por provações, porque a provação testa a sua fé, e a sua fé ela vai ser aprovada e vai produzir ali perseverança, e vai te tornar mais maduro. É isso que a gente quer, não é? A gente não fala que a gente foi feito para louvor da glória dele? Tudo que eu existo para te louvar, eu existo para te dar a glória, eu existo porque o Senhor me fez para isso. Mas na prática é mais complicado, né? Na hora que a gente vai viver. E isso aqui não é uma agressividade que eu quero expressar, não. Eu quero expressar assim, misericórdia. Seja misericordioso com o seu irmão, seja misericordioso com você também, que o Senhor é. A graça é isso, é Ele colocar em nós esse favor que a gente não ia dar conta. Mas aquilo que a gente dá conta, faz, para que o Cordeiro receba. É na alegria, é na tristeza, é no dia bom, é no dia mau. Jesus fala lá no preço do discipulado, Jesus fala, olha, quem não deixar pai e mãe não é digno de mim. Quem não abrir mão de tudo não é digno de mim. Quem não negar-se a si mesmo, e às vezes a gente está ainda buscando agradar, buscando politicagem, tentar ajudar aqui e ali. Gente, Jesus fala, vai, segue o caminho. Quem não seguir vai ficar. Não é porque ele é mau, não. Pelo contrário. É porque ele sabe que a missão é mais importante. As provações, elas são passageiras. É um outro destaque que a gente tem que lembrar. As provações, elas são passageiras e elas vão acabar. Ainda que Paulo fala que o espinho na carne foi posto ali para que ele não se sobrevivesse, Deus falou que a graça basta, ou seja, Deus não tirou o espinho instantaneamente e provavelmente não tirou até o final da vida de Paulo. Alguns dizem que pode ser cegueira, doença nos olhos, alguma coisa assim, mas o fato é que, ainda que você tenha um problema que você vai conviver o resto da sua vida com ele, ou uma dificuldade, igual uma pessoa que é casada e que o marido ou a esposa, o cônjuge, inferniza a vida dele. Se ele não se converter, se ele não mudar, que também tem gente que converte e ainda continua infernizando um pouquinho, né? Vai demorando para aprender. Só tem uma solução. Quando essa pessoa morrer, vai acabar. Mas se a outra morrer primeiro, a que está sendo infernizada, ela vai viver a vida inteira na luta com o casamento. Dando um exemplo aqui de casamento, que é um exemplo que é uma coisa que um cristão não divorcia, então é uma coisa que vai ficar mais óbvia da gente entender. Mas ainda assim não vai ser um inferno todos os dias. Tem dia que vai estar melhor, tem dia que a gente vai estar mais forte. Toda tempestade tem a bonança. A tempestade não fica o dia inteiro, 24 horas não. O Senhor não nos dá provações e nem deixa a gente ser tentado além das nossas forças. Ele mesmo, junto com a provação que Ele envia, Ele já envia o escape. Não é depois que você já está ali no purgatório torturando, que Ele envia, não, agora já está bom, vou enviar a saída. Não. A Bíblia fala que junto com a provação Ele já põe o escape. Junto. Às vezes o que falta na gente é querer olhar com os bons olhos para procurar o escape do Senhor. Porque na hora dói tanto e a gente é tão mimado, que a dor é tão grande que a gente nem quer olhar, a gente não quer nem ver nada, a gente já quer chutar o pau da barraca. E às vezes o Senhor está ali mostrando, filho, é aqui, ó. Se você não aprender, você não sobe de nível, você vai ficar nessas provações ainda. Esse nível de provação vai continuar vindo, porque você ainda não aprendeu. Porque a minha graça te basta. Então, eu não quero dizer aqui que tudo que a gente está vivendo hoje é necessariamente provação de Deus, porque existem provações que vêm de Deus, existem provações que vêm do pecado, existem provações que vêm do mundo, né? Das aflições naturais, existem provações que vêm dos nossos próprios comportamentos errados, né? Quem fala muito como eu,
né, tem um ditado que fala muito é bom dia ao cavalo, e eu já passei muito vergonha porque falo demais. Quem é muito tímido tem as provações dele. Então tem coisa que é erro nosso, defeito nosso, característica nossa, que a gente vai sofrer os danos. Mas tem provações que são vindas de Deus também, tem provações que são vindas da terra, da vida humana. O fato é que eu não estou dizendo que a sua provação hoje tem a ver necessariamente com os seus erros. Mas o que eu quero te dizer é que existe uma possibilidade de você não estar passando dessa prova porque ainda não conseguiu aprender o que Deus quer ensinar. É uma possibilidade. Ore a Deus e pergunte: Senhor, como eu preciso reagir? Tem uma frase que é bem legal, de autoajuda, mas que é bem verdadeira. Fala assim: se você está tentando da mesma forma, você vai obter os mesmos resultados. E tem gente que não aprende isso, vai fazendo a mesma coisa. Se fizer a mesma coisa, vai dar o mesmo resultado. Sempre vai dar o mesmo resultado fazendo a mesma coisa. Agora, quando você tenta coisas diferentes, os resultados serão diferentes. Então, tente outra coisa. Procure olhar e falar: Senhor, o que o Senhor quer me falar? Tem algo que o Senhor queira me falar? Tem algo que eu estou tentando com a minha força? Não sei. Não quero colocar uma pulga atrás da sua orelha, mas eu quero te estimular a orar e a pensar sobre isso. Nós não vamos ficar nas provações todo dia, o dia inteiro, tá? Elas vão passar. Em alguns casos elas vão passar muito rápido, em alguns casos elas vão demorar. Vocês conheceram aqui a Sônia, né? Aquela que veio aqui uma época, que veio que a gente até orou que ela ia para a África. Quem lembra que veio uma irmã aqui que foi para a África, né? Uma liderada nossa. A Sônia perdeu a mãe dela e ela passou quase que um ano inteiro de privações, só cuidando, não melhor, mais de um ano cuidando da mãe de privações. E a Sônia, ela ficou cuidando da mãe tanto tempo, que ela perdeu, ela era líder de célula, ela era ativa, e ela falou comigo assim, eu estou abrindo aqui porque ela falou com a gente também aqui, né, que ela cuidou tanto tempo sem poder sair de casa, sem poder viver. Ela era cabeleireira das lojas Rede, então a mulher era aquela mulher badalada, que não parava um minuto. Ficou tão fechada no cuidado com a mãe dela, que quando a mãe dela morreu, ela sentiu aquela sensação típica, né? Da dor, da perda, do alívio do trabalho, mas da depressão de ter que recomeçar, de sensação de ser perdido, de não saber agora o que eu faço agora na minha vida. Eu não sei nem voltar, não sei nem ficar sem, eu não sei sentir. Se eu sinto alívio, eu estou errado. Se eu sinto culpa do alívio, se eu sinto tristeza pela falta da mãe, se eu sinto, sabe, aquele tanto de coisa. E ela foi custando para recomeçar, e Deus deu essa direção. Ela foi para a África, aí ela foi ordenada pastora. Deus fez a reviravolta, Deus cumpriu promessas de anos e anos antes, depois dessa aprovação toda. Mas ela conta que foi um momento difícil para ela, porque são situações que às vezes duram mais tempo, não tem só a ver com a gente. Algumas das provações têm a ver com a nossa ótica. Algumas provações a gente sai rápido dela porque a gente é mais resiliente, porque a gente aprendeu com o Senhor, a gente foi para a palavra. Meu irmão, tem gente que corre de Deus na hora da aprovação, tem gente que corre para Deus, isso faz diferença. Tem gente que fala: nossa, hoje eu estou chateado, o que eu vou fazer? Vou procurar algum comportamento de alívio. Aí eu vou lá, estou chateado, vou maratonar uma série hoje. Ok, não é pecado. Mas você já buscou estar chateado e falar: hoje eu estou chateado, eu vou me derramar aos pés do Senhor aqui agora? Tenta primeiro falar com Deus, tenta primeiro buscar a solução nele, porque às vezes o que Deus está te fazendo é te atrair para a presença dele, te atrair para o pé dele. Gente, quando a palavra de Deus diz que ele levou o povo para o deserto para humilhar eles, para humilhá-los, para que eles voltassem, não é porque Deus é mau, torturador e quer humilhar os servos dele não, os filhos dele não. Deus sabe que nós precisamos de humilhação para a gente voltar. Que a gente é soberbo, a gente esquece. Então de vez em quando Deus deixa a gente ser humilhado e a gente volta na hora. Mas tem gente que é tão cabeça dura que até se estiver passando um momento difícil, ao invés de correr para Deus, ainda faz pirraça. E aí a tortura vai demorar mais, a aprovação, a correção vai demorar mais. Nós precisamos aprender a voltar para o Senhor. Seja num momento de tentação, seja num momento que o pecado bate a porta. Tem gente que se sente tentado pelo pecado, ou entra em pânico, ou se sente culpado, ou esperneia, ou cede para o pecado porque sentiu demais a tentação, fala: não, mas eu não resisti, foi muita tentação. E tem gente que não, sente a tentação e vai para a palavra e fala: Senhor, eu vou renovar minha mente porque o negócio está feio aqui. É agir com misericórdia, é agir com graça conosco mesmo. É olhar e falar: como eu falaria para alguém que estivesse nessa situação?
Olha para o Senhor, volta os seus olhos para Ele. Seja a provação, a tentação, a situação, qualquer prova, qualquer coisa que esteja aí, te tirando a sua paz, volta os seus olhos para o Senhor, porque nele a gente encontra respostas. Às vezes não é a resposta que a gente quer. Às vezes a resposta é não. Ou é, minha graça te basta, aguenta firme. O Senhor não tem que necessariamente nos tirar das situações difíceis, mas Ele está conosco nas provações. Tem aquela frase pentecostal, né, que eles falam muito. O Senhor não te livra da prova, mas Ele te livra na prova. É durante a prova que o Senhor nos ensina a olhar para Ele. Aqui a gente tem um exemplo do cego de nascença, né, que Jesus disse que Ele nasceu cego, não pelo pecado de ninguém, mas para que manifestasse a glória de Deus através da vida dele. Você pode pensar, nossa, pastor, mas isso é esquisito, Deus fazer isso. Meu irmão, Deus é Deus. Ele pode manifestar a glória dele no que Ele quiser. Ele tem poder de fazer isso e Ele pode querer glória para Ele, porque Ele é todo poderoso. A gente não pode querer glória, a gente não pode querer honra. Mas Ele criar o ser humano para louvor da glória dele, deixar situações acontecerem para louvor da glória dele, é totalmente cabível. Ele é Deus, Ele pode. Tem alguém maior do que Ele para questionar Ele? Tem alguém que pode bater boca com Ele? Não. O que Ele falou com Jó? Onde estava você quando eu criei os céus e as estrelas? Onde estava você quando eu coloquei o firmamento aqui? Ou seja, calado. Mais ou menos assim, né? Igual quando o pai vai falar, você não sabe de nada. Você não tem noção do que está acontecendo. Eu sei, eu sou. A gente tem que entender que Deus está acima de todas essas coisas e acima de tudo. Nós temos aqui também o exemplo de Lázaro, né? Jesus diz lá, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Gente, Jesus ele ficou sabendo que Lázaro tinha morrido, ó, que Lázaro estava doente. Jesus nem apressou ele, falou, não, mas eu preciso passar em tal lugar. Jesus deixou tranquilo que se Jesus estivesse lá, ele teria curado Lázaro. Jesus esperou o trem chegar nos últimos minutos, porque Jesus queria trazer o quê? Ressurreição, uma obra ainda maior, inédita, um milagre ainda maior, testemunho ainda maior. Amém? Quem sabe o Senhor está esperando, está te dando mais tempo aí para Ele fazer uma ressurreição de uma vez, ao invés de ser só uma cura. Amém? Jó, depois que passou tudo que ele passou, Jó disse, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora, ó, meus olhos te veem como o Senhor é, agora eu aprendi. Não, pastor, não precisou passar isso tudo? Deus não podia ter feito de outra forma? Meu irmão, eu não sei. Deus é Deus, Ele sabe exatamente o que nós precisamos. Você pode discordar, pode achar estranho, mas Deus sabe o que eu e você precisamos. Deus sabe lidar conosco, com o nosso temperamento. Deus sabe lidar com a minha dor, com o meu drama. Deus sabe lidar com a minha angústia, com a minha necessidade. Cada um é único. E tem hora que Deus deixa chegar lá mais um tempinho, porque Ele sabe que você dá conta. Ele está provando às vezes nosso caráter. Amém? E aí você pode pensar, nossa, mas Jó ganhou um benefício com isso tudo? Jó não só foi restituído com tudo, como também agora ele ganhou o maior benefício que um homem pode ter, conhecer a Deus. Conheceu a Deus, gente. Sabe o que é isso? Conhecer o Criador do céu e da terra, conheceu e provou e experimentou um relacionamento em outro nível com alguém muito maior do que ele. Às vezes a gente desmerece o fato de conhecer a Deus ser uma coisa importante, porque a gente acostumou com Deus. Para pensar que você se relaciona, que você ora de manhã, que você ora antes de dormir, que você ora para almoçar. Não é para um ser, uma entidade, não. Você ora para o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que é muito maior do que o que a gente consegue imaginar. Que é muito maior do que a gente consegue mensurar. Muito maior do que os nossos dramas passageiros dessa vida. Eu sei que drama é ruim, eu sofro, você sofre, nós sofremos e vamos sofrer. Muitas coisas ainda. Mas eu sei de uma coisa. Paulo diz, toda essa leve e momentânea. E Paulo disse isso porque Paulo passou-se tribulação adoidada. Paulo falou, olha, eu fui 3 vezes naufraguei no mar, uma vez eu fui cuspido, fui parar lá na ilha, lá no naufrago, outra vez eu já fui picado por uma víbora, já peguei malária, já não sei o que lá, já fiquei cego, já fui açoitado, já apanhei várias sinagogas, já levei 3 vezes, já levei 39 chicotadas.
Paulo conta tanto trem que ele sofreu e ele fala toda essa leve, momentânea tribulação. Gente, é um homem que sabe o que é ser atribulado. Passou fome, passou escassez, passou solidão, escolheu viver uma vida só para Jesus, sem se envolver, sem se casar, sem se dar o benefício de ter uma família, por amor a Cristo. Escolheu sobreviver quando podia ceder e morrer. E falou, eu poderia morrer, porque para mim é melhor estar com Cristo, mas eu vou viver mais um pouquinho nesse caos aqui por amor a vocês. Paulo sabe o que era padecer, sabe o que era sofrer, sabe. Se for medir em termos de tempo, Jesus sofreu isso aqui. Jesus sofreu intensamente, mas um período muito pequeno, em vista do que Paulo sofreu ao longo da vida toda. E Paulo também conheceu o céu, né? Viu o terceiro céu, o céu de Deus, viu as coisas de Deus indizíveis que ele não conta, porque ele fala que a gente não tinha maturidade para aguentar. E depois disso ele fala que toda essa leve e momentânea tribulação está produzindo um peso de glória. Então eu sempre penso nisso, e eu quero te instigar hoje a pensar nisso também. Toda essa leve e momentânea tribulação está produzindo um peso de glória. Meu irmão, não sei se o trem está ruim do seu lado, mas pensa, vai passar, é passageiro, virá outras situações, o Senhor está te provando para te aprovar, e vem peso de glória. Jesus disse na palavra dele que todo mundo que negou alguma coisa por amor a Ele, se você negou o pecado, se você negou o sexo, se você negou as finanças, se você negou uma vida, de repente, de prazeres, de alegria, de satisfação, se você negou, de repente, qualquer coisa que seja pesada para você, Jesus disse que todo mundo que abrir mão de casas, de bens, de família, vai receber nessa terra em dobro e na era vindoura. Jesus disse. Então, meu irmão, se for para morrer, morre para Jesus. Se for para abrir mão, abre para Jesus, não abre para os outros, não abre para a igreja só. Se for para abrir para a igreja, abrir mão para Jesus, para os outros, abra por Jesus. Quando eu nego a mim mesmo diante de um irmão, por ele, eu estou fazendo por Jesus, aí sim. Porque o Senhor vai te recompensar por isso. O Senhor não deixa nada dever a ninguém. Não deixa nada dever a ninguém. E Ele virá, o mestre dos talentos, aquele que cobra de quem não semeou, de quem não cultivou. Ele vai vir e vai cobrar de nossos talentos. Então aproveita quando você pode, faz tudo que puder. Isso aqui é só test drive, está passando. A eternidade vem, a glória vem, e é nela que a gente está sendo treinado para viver, amém? Amém. Fique de pé no seu lugar. Para concluir, qual que deve ser a atitude com que vamos enfrentar as provações dessa vida? Tiago nos responde, né? Vamos repetir junto? Eu vou falar, vocês falam comigo. Tende por motivo de muita alegria quando passardes por provações. Esse é o sentimento que no meio de todos os sentimentos da nossa alma a gente tem que lembrar. Isso é fé. Isso é obras. Comportamento nosso tem que ser esse. Eu posso estar sentindo que eu estou perdendo o controle, eu posso estar sentindo que o trem está ruim, mas a minha forma de reagir vai ser como se eu estivesse no melhor dia da minha vida. Porque eu acredito no Senhor por quem Ele vive, eu creio em quem Ele é. Essa alegria é confiança segura na soberania de Deus. O que é soberania? Está acima de tudo, de todos. Essa confiança tem que permanecer nessa soberania, nesse Deus que está acima de tudo. Tiago, ele vai responder, tende muita alegria, né? Motivo de alegria. Não murmura, meu irmão, não reclama. E aqui cabe só uma outra explicação, não é pecado reclamar. Reclamar e murmurar são duas coisas distintas, mas elas estão caminhando assim juntinho. Numa quarta-feira eu preguei sobre isso aqui, sobre a diferença da murmuração para a reclamação. Murmuração é quando a gente reclama com revolta contra Deus e não para Deus. Eu posso reclamar para Deus, falar, Senhor, eu estou sofrendo, eu estou triste. Senhor, está difícil para mim demais. Eu posso reclamar para o irmão, eu posso falar, pastora Marla, ora comigo que o trem está ruim do meu lado. Jesus instituiu a igreja para ser esse corpo, para ser esse ajudador, para caminharmos juntos, carregarmos os fardos uns dos outros.
Sofremos juntos, não é pecado reclamar da dor, falar que está doendo, falar que está... Não é pecado falar a verdade, falar o que está pensando, o que está sentindo. Se torna pecado quando você se rebela contra Deus. E quando a confiança vai embora, e quando começa a virar uma acusação a Deus. Reclamar para Deus é reclamar, é lamentar, é lamúria. Jó sobreviveu emocionalmente ali, porque Jó também reclamou muito com Deus. Deus não ficou triste de Jó ter reclamado, mas depois Deus explicou para Jó quem ele era. Reclame com o Senhor, não tem problema. Rasga seu coração com Ele, com um amigo de confiança, com um irmão. A gente ajuda um ao outro a passar pelas provações. Mas não murmure. Não vai contra Deus. Não deixe seu coração se envenenar contra Ele. Não deixe seu coração perder a fé nele. Fala, Senhor, eu não sei o que o Senhor está fazendo, mas eu confio. É a mesma coisa de pular num buraco. Eu sinto muito isso quando acontece umas coisas ruins comigo. Eu falo, Senhor, eu não estou sentindo nada, mas eu vou pular. Eu vou confiar que o Senhor vai me pegar lá embaixo, porque senão eu estou lascado. Mas eu vou pular porque eu sei em quem tenho crido. Eu me lembro do dia bom que eu pulava e o Senhor estava ali, eu sabia disso. Hoje está tudo escuro, eu não estou vendo um buraco, não sei o tamanho dele, mas eu vou pular mesmo assim, porque eu sei que o Senhor está comigo. Meu irmão, se lança no Senhor. Coloque seu coração diante dele agora em oração. A gente está com uns minutinhos ainda. Você que está em casa também, coloque seu coração diante do Senhor em oração. Apresenta diante dele esse aprendizado que ele colocou agora na nossa vida, de nós vivermos as circunstâncias da nossa vida com um novo prisma, de olharmos para as adversidades como dolorosas, como sofrimentos sim, como provações sim, como coisas difíceis para nós, mas de olharmos também como uma oportunidade de provarmos o nosso coração e a nossa fé. Está tudo ruim, Senhor, mas o Senhor é Deus. Eu te amo e eu te louvo. Senhor, está difícil obedecer porque essa área dói mais para mim, mas eu te obedeço. Senhor, está difícil confiar porque nessa área tem tanta insegurança, mas eu confio porque é o Senhor, não é qualquer um. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas vales, desertos e mares que atravessam e levam pra perto de ti. Maiores que Deus, não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia. Eu quero aproveitar que a gente tem mais um tempinho. E eu sei que tem momentos que a gente precisa de ajuda também. Tem momentos que a gente precisa de orar junto. Tem momentos que a gente tem que abrir nosso coração, a gente tem que confiar, a gente se lança, mas tem momentos que a gente precisa dar a mão para o irmão e falar, Senhor, me ajuda, meu irmão. Tem momentos que a gente precisa falar, eu preciso que você me carregue um pouquinho, que o negócio eu não estou dando conta. E sem aglomeração, né? Não vou, a gente não precisar de se encostar nem nada, mas eu queria que você que está vivendo alguma circunstância, né, pessoal, não precisa falar para ninguém, vem aqui na frente, vamos aproveitar para orar por você. Se você estiver em casa, né, e está percebendo que a batalha está pesada sozinho, que está doendo aí sozinho, a gente quer orar por você também. Coloca a mão no seu coração. Se você quiser vir aqui na frente. Senhor, em nome de Jesus, eu oro, Pai,
pela vida, Senhor, das minhas irmãs que estão aqui. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, a força necessária para que elas passem por esse período difícil. Nós não sabemos exatamente aquilo que dói, aquilo que é pesado, mas o Senhor está no barco. Nós confiamos no Senhor. Nós oramos também, Senhor, por cada irmão que está ali em casa agora, com a sua mão no coração, desejoso, ó Deus, de força para viver, para lutar, para passar por essas provações. Nós cremos no Senhor e nós escolhemos agir e reagir pela fé. Agir e reagir não pelo momento, ainda que seja difícil, e muitas vezes é tão difícil, parece que não vai dar conta, mas o Senhor está ali no barco. Pai, eu oro também por cada pedido de oração que está aqui nessa taça, esses papelzinhos que simbolizam aqui o clamor dos seus servos, a dor, a frustração, os pedidos, o clamor, a dor, a luta, a angústia de tantas pessoas. Eu te peço, Senhor, traz, Pai, não uma fé como o mundo traz, não é uma injeção de ânimo, não é um fôlego para durar 3, 4 dias, é convicção de quem Tu és, é convicção de que ainda em sofrimento, ainda em dor, apesar de dor, apesar de sofrimento, o Senhor está no barco. É essa convicção. Ajuda-nos a passar pelas provações, ajuda-nos a passar pelos sofrimentos, seja no sim, seja no não. Nós escolhemos agir e viver segundo as nossas convicções. Nós possamos, ó Deus, não viver pelo que nós sentimos, não sermos como as ondas aqui, como o Tiago mesmo disse, ondas que são empurradas para frente e para trás, mas que nós possamos saber que o Senhor está ali. A minha reação pode ser em fé. Eu não preciso me sentir culpado nem hipócrita. Eu não preciso me sentir com medo, porque eu creio. Eu creio em quem o Senhor é. E eu confio, eu espero. E eu posso descansar agora que eu confio. Agora que eu confio, eu posso esperar, descansar. Ainda que dor, na certeza de que o Senhor ouviu meu clamor. E como Davi mesmo disse, o Senhor não desamparará um coração quebrantado e contrito. Persevere, meu irmão, em nome de Jesus. Persevere e deixe o Senhor fazer e se revelar para você e para mim. Para a gente poder dizer igual Jó: antes eu te conhecia só de ouvir falar. Eu achava que eu sabia, mas agora eu aprendi mais, agora eu te conheço mais. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Meu irmão, você que está em casa, se você também precisa se entregar para o Senhor, se você precisa de ajuda nessa caminhada, se você quer um aconselhamento ou quer, de repente, um suporte, entre em contato com a gente aí nas redes sociais. A gente está aqui para servir. Um beijo para vocês. Vão na graça e na paz e ver uma semana linda e santa, em nome de Jesus.